Aplaudir a Jesus. Glória. Ei, coisa boa. Que alegria estar com vocês essa noite para compartilharmos a palavra de Deus. Tem mais alguém feliz aí? Cadê o tecladista? Cadê o tecladista fazer o fundo para mim? Depois ele come o croissant. Depois toma café, irmão. Agora vamos trabalhar. Tá no quartel, não é não? Tá no quartel, vamos trabalhar. Glória a Deus. Queridos, que presença maravilhosa nós já provamos de Deus aqui, não é? No momento de adoração, que o Senhor Jesus possa ministrar a nós e nos ensinar através de sua palavra nesse momento. E que nós estejamos com nossos corações abertos para receber aquilo que Deus quer falar a nós, a todos nós. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no texto de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 3. Segunda Pedro 1, 3. Segunda Pedro 1, 3 diz: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhe-se, repete isso comigo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado, Jesus, porque verdadeiramente nós somos transformados por ela, nós somos renovados por ela. Ela nos exorta, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos edifica, nos ensina sobre a tua justiça, sobre o teu amor, sobre a tua graça. Então nós te glorificamos, Jesus, nessa noite, pela sua santa e poderosa palavra, Jesus, e que apesar de mim, o Senhor ministre ao teu povo, ao coração da tua igreja nessa noite, que nós saiamos daqui edificados, Jesus, com nossos corações cheios e transbordantes do teu amor, cheios e transbordantes de ti. Afinal de contas, é a sua voz que nós queremos ouvir nessa noite. Você pode orar isso comigo? É a sua voz que nós queremos ouvir, Jesus. São as suas palavras, é aquilo que vem do Senhor que nós queremos ouvir, porque aquilo que vem do Senhor realmente nos muda. É muito mais do que simplesmente eloquência, palavras bonitas, palavras persuasivas. Aquilo que vem do Senhor para nós nos transforma. Então transforma-nos pela tua palavra, transforma-nos por amor do seu nome, e nos edifica nessa noite, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler em 2 Pedro é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro no final de sua vida, bem próximo ao final de sua vida. E algo que eu observo e considero muito interessante
é o fato de que no capítulo 1, Pedro diz ter conhecimento de que seus dias estavam se acabando, estavam próximos do fim. Como se Pedro soubesse que a sua vida de fato estava por se encerrar. Pedro seria morto, né? Pedro conviveu na fase e época do tirano Nero, e por revelação Pedro sabia e comenta isso em sua carta, dizendo que sua vida estava para se acabar. E ele escreve e deixa como se fosse um testamento ou um relato nos últimos momentos de sua vida nessa carta. E o que podemos pensar que um dos apóstolos do Senhor, um dos mais relevantes apóstolos, a Igreja Católica considera inclusive que é o pai da igreja, né? A pedra em que Cristo estabeleceu sua igreja. Nós cremos de uma maneira diferente, mas nós vemos que na pessoa de Pedro, de fato, Jesus confiou sua igreja, no sentido de que ele, como os outros apóstolos, deveriam apacentar a sua igreja. E o que Pedro teria a nos dizer nos últimos momentos de sua vida? E de fato essa profecia se cumpre, porque pouco tempo depois Pedro morre. E a verdade é que nos últimos momentos de sua vida, Pedro quer nos ensinar a respeito de crescimento espiritual. Pedro quer nos ensinar: cresçam no Senhor, saiam da inércia, saiam da estagnação de uma vida medíocre, de uma vida de um conhecimento raso de Deus, de uma vida de um conhecimento raso de Jesus, como cristãos imaturos. Cresçam no Senhor, é isso que Pedro vai discorrer. Mas o crescimento espiritual, ele tem algumas etapas, alguns processos, e é interessante a gente observar, porque parece que Pedro escreve uma escadinha de patamares que você vai galgando e alcançando conforme você cresce em Deus. E de fato isso acontece, e nós precisamos provar de conhecimento, precisamos provar de virtude, de perseverança. Nós precisamos, ao longo da caminhada cristã, experimentar dessas virtudes que são descritas no texto que a gente acabou de ler. Mas como nós desfrutaremos? Como nós seremos capazes, através daquilo que nós entendemos de Deus, de alcançar esses diferentes patamares, esses diferentes níveis espirituais, podemos dizer assim? Fato é que nós não alcançaremos pelo nosso próprio conhecimento, não alcançaremos pela nossa própria eloquência, sabedoria, intelectualidade, perspectiva de vida, perspectiva, cosmovisão, a forma como que você enxerga o mundo, as lições que pessoas talvez te passaram, não serão suficientes para que você alcance as virtudes que são descritas nesse texto. Mas Pedro, no versículo 3, está dizendo que o divino poder de Deus nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Então é em Deus, em Cristo Jesus, onde nós encontramos absolutamente tudo que nós precisamos para viver todas essas virtudes, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A nossa virtude está na pessoa de Cristo Jesus. E a verdade é que este é um chamado para nós, para que provemos de sua glória e virtude. O que Pedro está dizendo aqui não é apenas um encorajamento, não são apenas palavras bonitas de encorajamento para que os cristãos aprendam a evoluir, mas é o próprio desejo de Deus e de Cristo que nós cheguemos a essa condição, porque é um chamado do próprio Deus nos chamando para que cheguemos à sua glória e virtude. De que maneira? Baseado em gloriosas, grandiosas, preciosas promessas. Por elas nós nos tornamos participantes
da natureza divina. Não apenas conhecemos, mas partilhamos, mediante as promessas, as palavras que Cristo nos deixa em suas palavras, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Não apenas sabemos e falamos sobre elas, mas elas agora fazem parte de quem nós somos, e isso está nos habilitando a viver em virtude. E no versículo 5 ele vai começar essa escalada, e ele começa dizendo: por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Primeiro ponto, Pedro cita a fé e pede que nós acrescentemos a virtude à fé, como se a fé já fosse algo que todos partilhássemos, como se ele estivesse dizendo: fé vocês já têm, agora acrescentem a virtude. E por que ele diz isso? Porque a verdade é que a fé é o fundamento, a fé é a base de tudo que nós falamos, vivemos, cremos, sabemos. É a base, é o fundamento, é o princípio. Se você não provou da experiência da fé, dentre todas essas virtudes que nós citamos, você nem começou. A verdade é que tudo começa a partir da fé, da crença de Cristo, de quem Ele é, mas não apenas de sua existência, porque até um bobo acredita que Deus existe, mas a convicção de quem Ele é em nós e o que Ele faz através de nós e de tudo que Ele nos deixa em sua palavra. A fé não se trata apenas de um rótulo ou de um título que designa você como um cristão, um católico, um kardecista, um espírita. A fé é o fundamento, essa fé que nós estamos falando, é o fundamento de toda a vida cristã. Sem fé você não pode ter ministério, sem fé você não pode ter uma família estabelecida na rocha, sem fé você não pode ver salvação através de sua vida. Sem fé nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem fé nós sequer podemos agradar a Deus. Sem fé não ouse nem sair da sua casa. É importante que nós creiamos e de maneira convicta, porque esse é o fundamento de tudo aquilo que a gente prega. E ele vai dizer: acrescentem à sua fé a virtude. E a virtude que Pedro está citando aqui não diz respeito apenas a uma graça ou algo que se destaque, algo diferenciado. Uma das traduções, inclusive, da palavra virtude é coragem. Olha que interessante. Mas a tradução literal e mais apropriada dessa palavra é a experiência da transformação daquilo que essa fé causou em você. Então acrescente à sua fé virtude. E perceba que depois da virtude vai vir o conhecimento. A virtude inclusive precede o conhecimento na escalada cristã, na escalada do conhecimento de Cristo. Virtude que te habilita a viver uma vida diferente. Virtude que faz com que você abandone algumas práticas. Virtude que faz com que você tenha força, vigor para caminhar quando você está cansado. Virtude para que você deixe de ter vícios, ou deixe de ser a pessoa que você era antigamente. Virtude que às vezes inclusive é confundida com maturidade espiritual. Às vezes as pessoas, quando se convertem, tendo pouco tempo de experiência com Deus, são julgadas porque, poxa, acabou de se converter, já está achando que está muito crente, acabou de se converter, já virou no giraia, já largou tudo, já largou as festas, já largou os amigos, e às vezes as pessoas falam: pô, é fogo de palha. Mas se há virtude proveniente da fé, um cristão ainda que novo convertido é capacitado a experimentar e provar de transformação, porque o evangelho é poderoso para transformar.
Então não se trata do que a pessoa era, fazia, falava, cantava, saía, ou da vida que ela costumava viver. Se trata do poder do evangelho e da fé pelo qual ela é consumida. Virtude. E essa virtude nos faz ter coragem para dizer não a relacionamentos que não nos cabem mais. Nos faz ter coragem para dizer não a conversas que não servem mais, roupas que não nos servem mais, músicas que não nos servem mais. E essa coragem para vencer o mundo, coragem para vencer o sistema, para vencer aquilo que é considerado normal aí fora, essa coragem talvez seja algo que muitas pessoas não têm experimentado no seio do contexto cristão. Mas eu me lembro muito bem do texto de Juízes, quando Deus dá uma ordem a Gideão e ele fala assim: se tiver corajosos entre vocês, esses vão seguir, mas os covardes e os medrosos que voltem. Porque eu percebo que existem coisas e experiências e níveis que nós provaremos no Senhor somente se tivermos virtude. E talvez em reuniões com milhares de pessoas sentadas ouvindo sermões ou cantando canções, muitas delas já creram, mas não provam de virtude, não provam de uma transformação que muda as palavras em ações, que faz com que os sermões escutados se tornem algo prático em suas vidas cotidianas. Mas existe algo separado para os filhos de Deus que provam virtude. Então acrescente, meu irmão, a sua fé, virtude. Não apenas creia, viva. Viva. Não seja como esses homens 22.000 que precisaram voltar, para que no final da história Deus usasse 300 para entregar os midianitas na mão de Israel. Só que dessa vez eles não falaram: nós vencemos. Eles tiveram que dizer: o Senhor venceu por nós. Então virtude te habilita a saber em quem está alicerçada a sua fé. Mas não adianta você crer e você viver uma vida de transformação e separação. Não adianta apenas a fé e a virtude. Nós precisamos conhecer a Deus nessa caminhada. Então você precisa agora de conhecimento. Acrescente a virtude o conhecimento, porque a virtude vai te habilitar a viver essa transformação. Mas para que isso permaneça, você precisa viver uma caminhada de constante conhecimento de quem Deus é. Afinal de contas, como você vai agradar alguém que você nem conhece? Como você vai saber os gostos, os desejos de alguém que você se relaciona, mas de fato não conhece? Para agradar a Deus é necessário que nós o conheçamos. E a palavra conhecimento, nesse contexto gnosis, que no grego significa um conhecimento interativo, relacional, não é um conhecimento intelectual meramente, ou um conhecimento erudito. Não é sobre o quanto você sabe da teologia especificamente, não é sobre o quanto você sabe dos textos bíblicos ou sabe de cor na palavra, mas é o quanto você conheceu da palavra e a partir de então começou a provar na sua vida em relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Esse conhecimento de Deus, fundamental, é essencial para a sua vida. Esse conhecimento vai te habilitar a viver domínio próprio e perseverança. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Deus verdadeiramente, quando você conhece genuinamente quem Cristo é, você abre mão das suas vontades, você abre mão dos seus desejos, você abre mão da sua carne, você renuncia, porque você de fato conheceu, mas você não conheceu como alguém que ouviu falar, você provou, você experimentou de
de quem Ele é. E portanto agora você começa a viver domínio próprio, e a sua carne não grita mais como gritava antes. E agora aqueles desejos que te corrompiam parecem não ser mais tão ensurdecedores assim, e você começa a ouvir mais a voz do Espírito. Afinal de contas, você está conhecendo a Cristo. Coisa boa é conhecer Jesus, meu irmão. Coisa boa é conhecer Jesus na vida. Passam-se os anos, passam-se as eras, os cristãos continuam conhecendo Jesus. 1, 2, 3 anos de caminhada, 10, 70, no final da sua vida, você ainda estará conhecendo Jesus e seus mistérios, que agora te serão revelados. Conhecimento de Deus, conhecimento te habilita a viver domínio próprio. Muitas pessoas não conseguem controlar a própria língua, os olhos, os pensamentos, e de fato é difícil controlar. Mas é conhecendo a Jesus Cristo, se relacionando com Jesus Cristo, que, como nós lemos no versículo 4, a sua natureza se conecta à natureza de quem Ele é, e Ele vai te transformando, e você vai vivendo essa caminhada de glória em glória. E então você acrescenta ao domínio próprio a perseverança, porque haverá momentos em que as suas forças não serão mais as mesmas. O seu vigor pode não ser mais o mesmo. Haverá momentos, desafios, situações, em que talvez quando você estava na fase da virtude, provando aquela transformação, aquela coisa nova com Deus, talvez na fase da perseverança você seja desafiado a confiar em um Deus que você precisa conhecer. E fato é que muitas vezes essa falta de conhecimento nos deixa cegos para ver quem Ele é por nós e em nós. E muitas pessoas deixam seus projetos, deixam a caminhada, deixam planos, deixam o chamado, deixam o sonho de ver a família salva, abrem mão. Afinal já se passaram tantos anos. Deixam aquele desejo que tinha por salvação de almas e começam a naturalizar tantas coisas, não perseveram em tantas coisas que às vezes o próprio Deus plantou em seus corações. Talvez porque ainda não estejam vivendo essa plenitude do conhecimento de Cristo, que vai sempre te dizer para caminhar mais uma milha, que vai sempre te encorajar a avançar um pouco mais, que vai sempre te dizer que ainda que tudo pareça perdido, se você conhece o teu Deus, você sabe que Ele é fiel. E provar da fidelidade de Deus é algo que nos acompanhará por toda a nossa vida. Nós vivemos fidelidade, acordamos em fidelidade, dormimos em fidelidade. Tudo que nós vivemos, tudo que nos é proporcionado em vida, o ar para respirar, o alimento para comer, a provisão do nosso trabalho, tudo é fidelidade de Deus. E às vezes não enxergamos ou percebemos por não estar conhecendo intimamente a Cristo. Mas quando você enxerga e percebe que teu Deus é fiel, você persevera e caminha mais uma milha, porque você sabe que Ele não falhará. Então você vai acrescentar a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. A piedade que é a sua vida totalmente centrada na pessoa de Cristo, de maneira que as coisas ao redor percam seu valor, de maneira que os efeitos, que os ruídos do mundo não tenham mais efeito sobre a sua vida. Isso é provar de piedade em Deus. E a piedade, quando você vive uma vida em que Cristo é o centro, em que Cristo governa, em que Cristo é Senhor,
você prova da fraternidade. Porque uma vida em que Cristo é Senhor faz você parar de olhar para o seu umbigo, e agora você passa a olhar para o seu irmão. Você não mais olha só para os seus interesses, para as suas vontades, para os seus planos, mas a centralidade de Cristo em nossas vidas nos faz olhar para o lado e ver que tem alguém caído, nos faz nos lembrar daquele parente que está precisando de uma palavra, daquele amigo que ainda não conhece Jesus, que a gente passa por ele todos os dias e não compartilha. A centralidade de Cristo em nós vai nos fazer olhar para o próximo, porque o que foi que o nosso Senhor fez, se não abrir mão de si mesmo e olhar para o outro? O que foi que Cristo fez em sua vida, se não abdicar de suas vontades, por pecadores, pessoas falhas, infiéis? Nem seu amigo ele enxergou no momento de sua crucificação, mas ele perseverou e foi fiel até a morte, não qualquer morte, morte de cruz, como maldito. Perseverou e olhou para o outro. Cristo tem muito a nos ensinar sobre fraternidade. E a fraternidade não está no começo, ela é a penúltima da escada. Sabe por quê? Porque fraternidade é sinônimo de maturidade espiritual. Quem prova de fraternidade, quem olha para o outro, quem consegue enxergar o outro, ainda mais em um tempo como esse, em que as pessoas são egoístas, amantes de si mesmas. Quem vive fraternidade está provando de maturidade em Deus. Quem quer provar maturidade em Deus? Você quer provar? Então olha para o seu irmão, olha para quem está do seu lado, olha para a sua família, olha para a sua parentela, olha para aquele amigo do seu clã que talvez precisa de uma ajuda financeira. E a fraternidade, o amor. E é lindo ver Pedro colocando o amor como sendo o ápice de todas as virtudes descritas nesse poderoso texto que nós acabamos de ler. E é tão interessante porque o amor parece ser tão básico, não é? O amor parece ser tão elementar, mas nós estamos falando do amor ágape. E esse amor é incomparável, inigualável, incondicional. E por isso está no topo dessa lista. Sabe por quê? A gente cantou uma canção que faz isso fazer muito sentido. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Talvez você não esteja disposto a morrer por justiça. Talvez você não perderia a sua vida por perseverança. Talvez você não perderia a sua vida por conhecimento. Mas olha que interessante. Um pai é capaz de abrir mão da própria vida para salvar um filho, sim ou não? Uma mãe é capaz de entrar na frente de um tiro, se precisar salvar a vida de um filho por amor, sim ou não? Porque por amor as pessoas fariam tudo. Aleluia. Por amor as pessoas fariam tudo. E o amor é o ápice de todas as coisas, porque o amor é a própria pessoa de Cristo Jesus, que por amor abriu mão de tudo, que por amor abriu mão de suas vontades, que por amor abriu mão de sua vida, sua curta vida, 33 anos, por um propósito maior: salvar pecadores e reconciliá-los com o Pai. Amor. Provar do verdadeiro amor vai te levar a lugares e a ter coragem de fazer coisas que você jamais imaginou.
Não pense que é por outro motivo que pessoas perdem as suas vidas no campo missionário, ou fazendo tantas outras coisas. Perdem sua vida não por um salário, não por um recurso, não por uma recompensa, mas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, estão dispostos a perder tudo, até a própria vida. E o texto de Coríntios nos ensina uma lição tão valiosa, e a gente olha para tantas coisas, mas a verdade é que um dia as profecias vão passar. Vai chegar o dia que não vai ter mais pregação, vai chegar o dia que não vai ter mais dom espiritual, vai chegar o dia que não vai ter mais um que se destaca cantando, pregando, fazendo isso ou aquilo, mas o amor permanecerá na terra, no céu, por toda a eternidade provaremos, porque o amor é a própria pessoa de Cristo Jesus. Amor, aleluia. Não pode subir. Pode se colocar de pé. O versículo 5 do texto que nós lemos, ele fala: empenhem-se. Em outra versão ele diz: reunindo toda a vossa diligência. Perceba algo. Todas essas virtudes que nós lemos e nós podemos provar, são acrescentadas a nós pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Mas Pedro nos encoraja a empenharmos-nos por elas, diligentemente buscarmos por elas. O texto de Paulo aos Colossenses capítulo 1, 29 diz: me esforço lutando segundo a eficácia dele que opera poderosamente em mim. Sabe o que é isso, irmão? Coloca o pé que ele bota o chão. Você não vai ter força para vencer sozinho, você não vai ser perseverante sozinho, você não vai aprender a amar sozinho, pelo seu próprio conhecimento, jeito, maneira. Mas Ele está gerando em você uma eficácia que é uma eficácia dEle, que opera poderosamente em você. Sabe o que é isso? Levanta da cama que Ele vai te dar o ar para respirar. Levanta da cama que Ele vai colocar o chão para você pisar, Ele vai dar o café para você tomar. Acorda, reage, faz alguma coisa, se empenha, se esforça, sai da inércia. Porque quando você sair, não é você que vai fazer, mas a eficácia dEle operando em você. Aleluia. Finalmente, reconheçam que Deus já te deu tudo em Cristo Jesus. Reconheçam que Deus te deu absolutamente tudo em Cristo Jesus. Você tem em suas mãos as ferramentas para viver plenitude de Deus. Uma vida miserável de vai para lá, vem para cá, pecado, miséria, migalhas, não é o que Deus tem para você. A plenitude de Cristo para a sua vida, porque Ele te deu tudo em Cristo Jesus, conforme o versículo 3. Comece com fé, dê um passo de cada vez, dependa do Espírito Santo, busque a palavra, persista na comunhão, almeje o amor. O nosso alvo é Cristo, e Cristo é amor. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos adorá-lo.